Bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos à terça-feira, dia 16 de abril do ano 2024. Terça-feira, dia 16 de abril do ano 2024, e estamos começando nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Somos gratos a Deus por nós estar aqui, agradecemos ao Senhor pelo seu grande amor, pela sua imensa misericórdia por cada um de nós nesta manhã de terça-feira. Chovendo na cidade de Caciqui. Está chovendo bastante. Faz já 2-3 dias que estamos debaixo de chuva. Porém, somos gratos a Deus. Deus é quem sabe todas as coisas. Deus está no controle absolutamente de tudo aquilo que possa estar acontecendo nas nossas vidas. No dia de hoje, para começar nossa programação da Bíblia, o Mate, o Amanhecer, sou o pastor Juan. Estamos na cidade de Caciqui, Rio Grande do Sul. E esta é a nossa programação. Já para o terceiro ano que estamos todos os dias, 7 horas da manhã, aqui compartilhando uma palavra de Deus com cada um de vocês. E nesta manhã, gostaria de falar de algo que estava olhando as redes sociais e ali veio encontrar uma frase onde dizia o seguinte: a religião me expulsou, porém Cristo me abraçou. Então, comecei a pensar o que é a religião, o que é alguém religioso. A religião é um conjunto de princípios, de crenças, de práticas, de doutrinas religiosas baseadas em algum livro sagrado para os seus adeptos. Então, poderíamos dizer que nós temos uma religião de acordo ao conceito da palavra religião? Sim, poderíamos dizer que nós temos uma religião. Só que está baseada na palavra de Deus, alicerçada na palavra do único e verdadeiro Deus. Agora também, vendo os últimos acontecimentos daquilo que está acontecendo hoje no mundo, de como o mundo está em guerra, como o mundo está violento, como coisas extraordinárias estão acontecendo ao redor. Tivemos um ataque a Israel faz poucos dias, poucas horas, e vimos a mão de Deus sobre Israel, muito além do seu sistema de defesa, de tudo aquilo que eles têm para poder defender-se. Porém, vemos ali a mão do Senhor sendo colocada sobre a nação de Israel, tendo um 99% de êxito se refere às suas defesas. Israel, se fala que é o relógio profético do mundo. Tudo acontece no Meio Oriente. Jesus, Mateus 24,
Marcos 13, Lucas 21, ele vai falar sobre os sinais, sobre os últimos tempos. Ele vai falar sobre guerras, ele vai falar sobre pestes, mas também ele vai falar da apostasia. E a igreja do Senhor hoje está entrando, ou já entrou, ou a grande parte dela, no que é conhecido como apostasia. Estamos vivendo tempos onde a apostasia corre livremente pelas ruas. Tem se manifestado de diferentes maneiras esta apostasia. Tem se manifestado através de pregadores, se utilizando da palavra de Deus para poder enriquecer. Tenho visto com assombro, e às vezes mais me assombro, quando pessoas que se dizem cristãs utilizam as redes sociais para promover escândalos. Utilizam as redes sociais para promover escândalos. Isto também é uma forma de apostasia. Dia de ontem estava vendo alguns vídeos e ali vou ver um pregador, não interessa da denominação nem da cidade que era, mas sim aquela do Brasil, falando de que o Espírito Santo tinha descido no galinheiro e tinha batizado as galinhas. Ou melhor dito, ele não falou que tinha sido batizado, que as galinhas estavam falando em línguas. Mas aí não parou a minha perplexidade, não parou o meu assombro, porque veio ainda mais sobre esta mensagem deste homem que estava pregando, ao dizer que o galo interpretava o que as galinhas falavam em língua. Isto é apostasia. Isto é fazer uma chacota da palavra de Deus. Isto é algo terrível. Porém, o mais triste e o mais lamentável de tudo isto são as pessoas que ali estão juntamente com eles, dando glória a Deus, dando aleluia, comemorando, aplaudindo, gritando, alguns até arrodeando. Ante esta expressão, a religião me expulsou, porém Cristo me abraçou. Eu parei para meditar sobre quantas pessoas tem que estão dentro da igreja, porém são apóstatas. Tem pessoas que estão dentro da igreja, porém elas são religiosas. E olham para a igreja como se fosse uma instituição humana. Por que digo isso? Porque eles almejam, eles querem ter encargos dentro da igreja. Eles estão sentados lá e estão dizendo lá no seu coração, no seu mais íntimo, que eles são melhores do que o pregador, que eles são melhores daquela pessoa que está ali, que foi colocada por Deus naquele lugar para ensinar a palavra de Deus. E eles ignoram o que é um chamado de Deus. A igreja não tem carreira funcional. Na igreja de Cristo não se começa lavando banheiros e se finaliza como profeta, pastor, evangelista, enfim. Não. A igreja do Senhor tem chamado.
E quem faz esse chamado é o Senhor. Então, se Deus colocou alguém para me ensinar, para ministrar a palavra de Deus para a minha vida, eu simplesmente tenho que ouvi-lo, obedecê-lo e ver se realmente está pregando a santa e verdadeira palavra de Deus. Mas não me cabe a mim questionar a autoridade daquela pessoa que Deus colocou ali. Então, para aqueles críticos, que criticam pastores, que criticam obreiros, que alguns até têm ouvido falar de que eles dizem que têm chamado, outros têm falado para seus missionários, pastores, enfim, dizendo para eles que estão freando o seu ministério, o seu chamado. Isto realmente não provém de Deus. Larissa, bom dia. Que Deus abençoe a tua vida aqui na cidade de Cacequi. Que Deus abençoe poderosamente tua vida neste dia. Então, isso não provém, logicamente, de Deus. Se você tem um chamado de Deus, Deus vai honrar o teu chamado. Mas, para que Deus venha honrar o teu chamado, nós temos que fazer o seguinte. 1 de Coríntios, capítulo 2, verso número 16, vai dizer a palavra de Deus. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Primeiro de tudo, devemos de ter a mente de Cristo. Devemos de ter a mente de Cristo. Como vamos lograr isto? É pelo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos limpa, ele nos renova, ele transforma a nossa mente. Ele nos torna em uma nova criatura. Isso é o que o Senhor faz conosco. Sem renovação da mente, não tem abraço de Cristo. A religião me abandonou, porém Cristo me abraçou. É uma frase. Agora, a pergunta é, foi verdadeiramente Cristo quem te abraçou? É verdadeiramente o Senhor quem te abraçou? Nossos dias de hoje, os quais nós começamos falando de que estamos vivendo tempos de apostasia, tem também se formado, vamos dizer assim, uma filosofia ou um modo de ver de que pareceria ser que não é necessário congregar-se mais. E tem muitos que se levantam contra a Igreja de Cristo. Maria, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente sua vida aqui na cidade de Cacequi. Que Deus abençoe. Então, pessoas que são críticas à Igreja do Senhor. Isto é perigoso. Veja bem o que eu acabei de falar. A igreja é do Senhor, não é do pastor fulano de tal, não é do apóstolo fulano de tal. A igreja é de Cristo. Mas tem se formado um pensamento hoje, e conheço muitas pessoas mesmo. Bom dia, Rúbia.
na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Pessoas que elas falam sobre o sistema da igreja. Meu querido e meu amado irmão, que as pessoas estão presas num sistema. Eu prefiro estar preso num sistema bíblico, num sistema da Igreja de Cristo, que preso nas garras de Satanás, sem saber que estou sendo usado por ele. Falo sobre o sistema e critico a todos aqueles que estão ao frente das congregações, sejam pastores, sejam missionários, sejam evangelistas. E querem ditar normas, como aquela pessoa deve administrar aquilo que Deus colocou na sua mão. Meu amado, cada um de nós dará conta de si mesmo. Cada um de nós dará conta de si mesmo. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Nós não vamos prestar conta para homens, vamos prestar contas para Deus. O dia que nós estiver na presença do Senhor, qual vai ser o nosso julgamento? Qual é a nossa atitude em relação a Cristo e a sua igreja? Criticamos a igreja do Senhor. Falamos de sistema religioso, que tem, claro que tem sim, mas não é em todo lugar não. Certa oportunidade uma pessoa lá no Uruguai, estávamos na sua casa, conversando com ela, e ela falando de diferentes congregações, de diferentes pastores, e nenhum se adequava à sua forma de pensar. E ela expressava muitas vezes, porque eu creio que na igreja deve de ser assim. Não é aquilo que eu creio, é o que está escrito na palavra de Deus. É o que está escrito na palavra de Deus. Até que chegou o momento da conversa, onde ela mesma vai dizer, e me perguntou, pastor, será que o problema não sou eu? Muitas vezes nós somos o problema e queremos transferir nossos sentimentos negativos, tóxicos para outras pessoas e culpá-las pelo nosso fracasso na vida espiritual. Tem muita gente por aí que tem fracassado na vida espiritual. Mas anos e anos que continuam na mesma situação. Continuam sempre na mesma situação. Não avançam espiritualmente falando. Elas têm ficado paradas no tempo. Pessoas que pregavam, pessoas que louvavam, pessoas que serviam a Deus. E hoje pararam. E a grande pergunta é, por que pararam? Porque começaram a olhar para o homem. Começaram a transferir os seus problemas, seus fracassos para o homem, para o pastor, para o missionário, para a missionária, para o líder, para o evangelista, enfim, para o irmão, para o vizinho. Começaram a passarem os seus problemas para os outros, ou a culpar aquelas pessoas pelos seus fracassos na vida espiritual. Tem uma passagem da Bíblia que
é muito interessante e que é muito pouco lida nas igrejas e que muitos não gostam. Eu mesmo, 40 anos, 42 anos que conhecemos ao Senhor, 42 anos que pregamos a palavra do Senhor. Li esta passagem dentro de uma igreja, dentro de um templo, somente uma vez. E me atrevo a dizer que faz mais de 40 anos que li esta passagem. E hoje eu quero compartilhar alguns trechos desta palavra com vocês. Algo que nos traz uma explicação, que nos traz uma revelação sobre algo que muitas poucas vezes é falado, mas quando é falado de tal maneira que causa para as pessoas uma certa repulsão, vamos dizer assim, a esta palavra. E alguns também se utilizam desta palavra para justificar alguns dos seus atos. Tem pastores bons e tem pastores ruins. Tem servos de Deus e tem mercenários. Isto é um fato. É um fato. Isso até eu posso concordar com você que tem deixado de congregar e que fala de um sistema religioso corrupto. Nós não podemos tapar o sol com a mão. Sabemos da realidade na qual nós estamos vivendo. Mas nós não podemos viver sozinhos, pensando que nós somos mais santos que aqueles outros que estão congregando. Enxergamos os defeitos do pastor, dos que estão ali congregando, mas não enxergamos nossos próprios defeitos. Seria bom começar a olhar para dentro de nós, a ver o que nós temos dentro de nós. O salmista Davi é interessante porque ele falava o seguinte, dizia: esquadrinha, meu Deus, e vê se há em mim caminho de perversidade e livra-me dele. Esse esquadrinha, meu Deus, ele está dizendo porque em realidade ele não sabia o que tinha lá no mais profundo do seu coração. E tem muitas pessoas que não sabem na realidade o que tem no seu coração. Seria bom nós fazer uma autoanálise das nossas vidas para saber como estamos nós em relação à igreja do Senhor Jesus. Nós rebelamos contra tudo aquilo que se chama igreja. Nós levantamos contra tudo isso. E a palavra de Deus vai nos dizer, e vamos ler aqui nesta manhã, para que você possa entender, para que você possa compreender esta palavra. Veja o que diz aqui em Hebreus, capítulo número 13. É a passagem que pouco é lida pelos crentes. Que o amor fraternal continue. Não vos esqueceis de receber estranhos, porque assim alguns receberam anjos, sem o saber. Noutras traduções fala que não é para esquecer de a hospedagem, de hospedar pessoas. Lembrai vós daqueles em cativeiro, como se estivesses cativo com eles, e daqueles que sofrem adversidades, como se vós sofresseis também nos vossos corpos. Que o casamento seja honroso entre todos, e a cama sem mácula. Porém, aos prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Sejam as vossas conversas
sem cobiça. Contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Aqui eu vou parar um pouquinho, talvez vamos nós estender um pouquinho na nossa live de hoje. Mas, sejam vossas suas conversas sem cobiça, contentai-vos com o que tendes. Este é um grande problema que nós temos hoje em dia. Que as pessoas não se contentam com aquilo que têm. Bom dia, Alfredo, lá na cidade de Artigas, Uruguai. Deus te abençoe, um grande abraço aí a todos os nossos parentes e tios, enfim, Deus abençoe. Contentais com aquilo que tem. Pareceria, estamos falando de pessoas crentes, ou que se dizem crentes, daqueles que dizem que Cristo os abraçou. Agora, eles abraçaram Cristo? Contentais com aquilo que você tem. São cobiçosos, são arrogantes. Então a arrogância, o orgulho, a cobiça leva a eles a serem críticos àquilo que se refere ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. Para que pudéssemos confiadamente dizer: o Senhor é meu ajudador e não temerei o que o homem me possa fazer. Dependência absoluta de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas das nossas vidas. Na saúde, na dor, em tudo. Na área emocional, em tudo. Deus deve ser o nosso centro. Lembrar-vos daqueles, nesta tradução diz daqueles que têm domínio sobre vós. Eu não gosto muito dessa palavra domínio. Que vós falaram a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir, considerando a finalidade das suas amonestações. Que está falando diretamente do pastorado, dos pastores. Eu devo de seguir, eu devo receber, devo de considerar as amonestações dos nossos pastores. Aquilo que eles estão nos corrigindo, aquilo que estão nos ensinando, eu devo considerar à luz da palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas. Hoje está se formando essa doutrina de não congregar. De não congregar porque eu sou a igreja. Ei, homem, mulher, que falas isto. Eu não vou congregar porque ali o sistema religioso e que isto e que aquilo, e eu sou igreja. Onde diz da palavra de Deus que você é a igreja? A palavra de Deus declara que você é templo do Espírito Santo de Deus. E como está esse templo? Como está o meu templo? Não deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas. Tantas doutrinas estranhas que têm aparecido. Aqui mesmo, cidade pequena, aqui, tem pessoas que ensinam que, biblicamente, o que é válido são as epístolas do apóstolo Paulo. Outros que não congregam já por aquilo que eu disse, porque eles pensam que são igreja, afastados, sozinhos do mundo, sem alguém que interceda por eles, sem alguém que ore por eles, sem alguém que ensine a palavra de Deus para eles. Parece que eles são
autossuficientes no que se refere à fé. Muito obrigado. Tchau, tio Ariel. O Ariel faz anos que eu não vejo o tio Ariel. Outros dias vi ele numas fotos aí de aniversário, mas tinha pouca coisa em cima da mesa, e estava faltando churrasco ali, me parece. Não sei se teve churrasco, mas era só bolo e coisinhas doces, não. Um grande abraço para o tio Ariel aí. Mas nós temos o nosso representante aí, que é o Nelson. O Nelson sempre anda trazendo notícia de todos os parentes lá do Uruguai. Então a palavra de Deus continua dizendo: porque bom é que o coração se estabeleça com graça e não com alimentos que em nada beneficiarão aos que dele se ocuparem. Nós temos um altar onde não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido ao santuário, aí vamos pular estes 2 versículos, que é aquilo que conhecemos como um parênteses. Logo vai dizer a palavra de Deus. No versículo 17: obedeceis àqueles que vos governam. Noutras traduções diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por as vossas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria e não com pesar, por isso vos seria inútil. Pastores. Aqui agora está nós falando sim dos pastores. Versículo 17, capítulo 13 de Hebreus. Está dizendo claramente: obedecei aos vossos pastores, porque eles são os que velam, eles são os que intercedem, eles são os que oram por você. Se não nós sujeitamos a autoridade humana a quem nós estamos vendo, como podemos dizer que nós sujeitamos a Deus a quem nós não estamos vendo? Amado e querido irmão, congregar é um mandamento de Deus. Congregar é um mandamento de Deus. Criticar a igreja é um mandamento do diabo. Ai daqueles que causam escândalos, disse o Senhor. Ai daqueles que causam escândalos. Melhor seriam que não tivessem nascido. Cuidado com ser um causador de escândalo. Cuidado com andar murmurando contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai eterno, meu Deus do céu. Senhor, desde aqui nesta manhã, Senhor, nós queremos agradecer-te por este novo dia de vida, que tu venhas, ó Pai, derramar da tua graça, derramar do teu amor e da tua bondade sobre a vida de cada um daqueles que estão conectados conosco desta manhã. Tu venhas abençoar, Senhor amado, os nossos irmãos que estão aqui em Caciqui, que estão ali em Artigas, Uruguai, que estão na cidade de São Francisco, meu Pai. Tu venhas abençoá-los de uma maneira extraordinária e conceder-lhes as petições dos seus corações. Deus Santo e Deus de poder, eu te louvo e te agradeço, Senhor amado, e te pedimos que este dia seja um dia abençoado para todos nós, em nome de Jesus. Amém. No dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia e a bondade do nosso Deus seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.